A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Evangelho de João, capítulo 3, o versículo é o 16. Confira na tela, diz assim a poderosa palavra de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado irmão, meu amado amigo, telespectador da poderosa palavra de Deus, acabamos de ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o quão grande foi o amor de Deus para com a humanidade. Esse texto de João 3,16, Deus, ele revela o plano redentor para a humanidade, porque Deus, na verdade, ele se fez homem, para que eu e você pudéssemos conhecê-lo. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus veio à terra para o que era seu, ou seja, a sua nação, o seu povo, eles não receberam, porque, na verdade, Israel não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Jesus dando vista ao cego, audição ao surdo, curando paralítico, ressuscitando os mortos, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Certa vez Nicodemos veio de noite, na escuridão, reconhecer, que todos chegaram a um denominador comum, dizendo que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não estivesse com ele. E eles reconheceram que Jesus vinha realmente da parte de Deus. Mas só Nicodemos teve coragem de ir lá onde Jesus, mas foi de noite para ninguém o vê-lo, para ninguém ver Nicodemos com Jesus. E Jesus foi logo direto com ele. Olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus, nem pode entrar no reino de Deus. Então, querido, Israel, o povo de Deus, ele não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mas lá em Lucas, capítulo 4, versículo 34, quando os demônios reconheceram que Cristo estava aqui na terra, eles disseram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, os demônios sabiam de onde Jesus estava vindo, os demônios conheciam Jesus e os demônios revelaram quem era Jesus, o Santo de Deus. Então, quando eles disseram: que temos nós contigo, os demônios, eles sabiam muito bem, irmãos, que era ilegal Deus vir a esta terra em sua divindade e destruir as obras do diabo. Mas por quê, pastor? Porque o Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Ou seja, Deus jamais, de forma alguma, poderia intervir na terra se não fosse de forma humana. Por isso eles disseram: que temos nós contigo, Jesus, o Nazareno? Vieste nos perder-nos? Então, lá em João capítulo 1, versículo 14, o plano redentor de Deus para a humanidade entra em ação. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Cristo se manifestou de forma legal na terra. O Verbo se fez carne. Jesus se manifestou em carne e osso aqui nesta terra para destruir as obras do diabo de forma legal. Sabe por que o Verbo se fez carne, meu amado amigo, meu amado irmão? Sabe por quê? Anote isso.
todo espírito sem corpo não tem o direito legal de permanecer nesta terra. Todo espírito sem corpo não tem o direito legal de permanecer nesta terra. E João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é espírito, mas a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus veio a esta terra, Cristo veio a esta terra de forma legal, queridos, para nos dar vida e vida em abundância, para destruir as obras do diabo, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, está falando de Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia está dizendo aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Jesus se tornou legal, teve participação de carne e sangue, como eu e você, querido, temos nesta terra, como eu e você temos direitos legais, segundo a palavra de Deus, para termos o domínio sobre todo o problema, sobre toda a adversidade, porque Jesus, ele destruiu, ele despojou todos os principados e potestades, publicamente os expôs ali na cruz do Calvário. Então, Jesus, quando esteve, meu amado irmão, aqui na terra, ele operou na sua humanidade. Amém? Como assim, pastor? A Bíblia diz em Atos, capítulo 10, versículo 38, que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual ia fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não agiu, meu amado irmão, ele não fez nenhum milagre na sua divindade, mas todos os milagres de Jesus foi na sua humanidade. Sabe por quê? Ele disse lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito de Deus está sobre mim, ou seja, ele era conduzido pelo Espírito Santo a libertar os cativos, oprimidos do diabo. Ele dava vista aos cegos. Jesus restaurava as vidas da humanidade, querido, a vida do homem, porque ele era conduzido pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 34, os demônios diziam: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só. Então eles não estavam entendendo como Deus se fez homem para destruir as obras do diabo. Os demônios não estavam entendendo como Deus, meu amado irmão, se fez homem para intervir na humanidade. Na verdade, Satanás, ele não conhece os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são revelados no nosso coração. Satanás é um espírito morto, ele foi destruído e o lugar dele é debaixo do estrado dos nossos pés. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, enquanto você não nasceu de novo, enquanto você, querido, ainda não tomou uma decisão de receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você é uma pessoa natural que é impossível compreender as coisas do Espírito de Deus. O próprio Jesus disse a Nicodemos: tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não está entendendo o que eu estou falando? Na verdade, ele não estava entendendo, Nicodemos, porque ele ainda não tinha nascido de novo. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo
15 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É desejo de Deus que você que está me assistindo se torne uma pessoa espiritual. E para ser uma pessoa espiritual, você tem que nascer de novo. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você é uma pessoa espiritual, todas as coisas se tornam novas na tua vida. E o versículo 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, Deus, Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho para te resgatar, para te libertar, para te restaurar e te dar vida e vida em abundância. Basta que você abra o coração para Ele e deixe Ele morar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a pequena reflexão deste dia. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança. De segunda a sexta, do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremendo!